Dentre os atributos das Escrituras, então, decorrentes aí dessa convicção da autoridade dessas Escrituras, dentro dessa perspectiva reformada, onde a Bíblia é a autoridade suprema, nós temos 3 características muito importantes. Primeiro, nós temos a necessidade das Escrituras, ou seja, a Bíblia é necessária como meio de graça preparada por Deus, preparada para que nós possamos conhecê-lo, porque de outra forma nós não conheceríamos a Deus, nem o Senhor Jesus Cristo, nós não teríamos a ação do Espírito Santo, por isso a Bíblia é condição, elemento sine qua non, para que possamos conhecer a Deus, glorificá-lo e viver segundo a sua vontade. A segunda característica é que essas Escrituras são claras. Nós temos a doutrina da clareza das Escrituras, ou seja, a clareza quanto à comunicação da revelação necessária à redenção. Tudo o que é necessário para o homem encontrar-se com Deus, ter a sua redenção em Jesus Cristo e o homem ser santificado pelo Espírito Santo estão claramente escritos e registrados na Bíblia. Isso não quer dizer que a Bíblia é simples de compreender, que a Bíblia não tem elementos complexos que fogem do nosso entendimento. Não, a Bíblia é um livro complexo, antigo, e por ser antigo, muitas coisas nós não compreendemos porque nós pensamos com a mente do século XXI e ela foi escrita há milênios atrás. Mas no que tange especificamente ao nosso relacionamento com Deus, a nossa salvação por meio de Jesus Cristo e a ação do Espírito, a Bíblia é claríssima. Olha só o que diz 2 Timóteo 3,15. E que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Está falando de Timóteo, que desde a infância conhecia o caminho da salvação. E se um infante pode conhecer o caminho da salvação escritas e registradas nas Escrituras, é porque essa mensagem é clara e glória a Deus, porque a clareza no meio que Deus estabeleceu para nós conhecermos a Cristo. E por fim, nós temos a ideia da suficiência, ou seja, a Bíblia é suficiente como revelação divina ao ser humano. Nós vimos que Deus se revela por meio da revelação geral, que é insuficiente. Ou seja, por meio da contemplação, da análise da ordem criada, nós podemos chegar até uma noção vaga de que Deus existe e que há um poder maior do que nós, inteligente, que criou todas as coisas, mas aí é o limite da revelação geral. É insuficiente para a nossa salvação, porque não apresenta o problema do nosso pecado e nem tampouco a solução em Cristo Jesus. Agora, por meio das Escrituras, nós temos o conhecimento de que Deus existe, Ele criou todas as coisas, Ele redime tudo que foi corrompido pelo pecado por meio de Jesus Cristo e que esse Espírito que nos conduz a Cristo está presente no meio de nós e em nós. Por isso que a Bíblia é suficiente como revelação especial, divina, que atinge o coração do ser humano. Olha só o que o Herman Bavinck vai dizer. A diferença entre Roma e a Reforma, em suas respectivas interpretações da tradição, consiste nisso. Roma queria uma tradição que seguisse um caminho paralelo, independente ao lado da Escritura, ou melhor, a Escritura ao lado da tradição. A Reforma reconhece uma tradição que está fundamentada na Escritura e flui dela. As Escrituras são fundamentais, são a nossa fonte de autoridade. E nós podemos conhecer a palavra de Deus, a vontade de Deus para nós, por meio dessas Escrituras, que tem como objetivo nos conduzir à salvação. E o Bavinck também vai finalizar dizendo sobre a salvação o seguinte: a salvação está naquele que não considerou estranho nada que fosse humano e que, através de seu Espírito Santo, nos une a si através de uma palavra que é plenamente humana e totalmente verdadeira. A Bíblia não nos é dada como um texto para investigação científica da criação, mas fornece princípios de conhecimento e vida que nos orientam. Esses princípios também orientam os cientistas e são uma fonte de bênção para a ciência e a arte, a sociedade e o Estado. Jesus é Salvador, e o alcance de sua graça se estende até onde vão os efeitos da corrupção do pecado. Bendito seja o nosso Senhor
porque Deus nos alcançou por meio da sua palavra, nos apresentando Jesus Cristo por intermédio da sua palavra. E por essa palavra, ungido pelo Espírito Santo e por meio do seu poder é que nós somos santificados. Essa Bíblia é preciosa. Essa Bíblia é a palavra de Deus escrita e comunicada em forma humana. E toda vez que nós abrimos a nossa Bíblia, toda vez que nós lemos esse conteúdo, nós nunca podemos esquecer que diante de nós está um milagre. O milagre de, primeiro, Deus se comunicar de uma forma que nós podemos entender. De segundo lugar, Deus se comunicar para nos alcançar. Em terceiro lugar, nós podemos saber de forma suficiente aquilo que precisamos conhecer para sermos livres do pecado e termos em Cristo a verdadeira salvação. As escrituras centrais são fundamentais. E por isso que estão nos prolegômenos, nas partes introdutórias, porque toda a teologia é fundamentada nessa verdade que é de fato a verdade de Deus. Palavra que é plenamente humana e totalmente verdadeira, porque emana da inspiração de Deus, é palavra de Deus. Caiu de paraquedas aqui no canal, nós temos muitos conteúdos relacionados à Bíblia, fé, línguas originais. Gostou desse vídeo? Clica aqui porque vai ter um conteúdo semelhante e se você quiser conhecer mais da fé, clica aqui porque nós temos um conteúdo especialmente desenvolvido para você. Deus te abençoe e até a próxima!